Aleluia, glória a Deus. Louvado seja sempre o nome do Senhor, glorificado seja sempre o seu nome, amém? Agora, momento da palavra. A gente teve a palestra, né, sobre o posicionamento das mulheres nos dias atuais. E agora eu quero chamar aqui a irmã Cíntia Gomes para trazer uma palavra e falar mais uma vez às irmãs que fiquem atentas, porque Deus tem muito mais para falar ao nosso coração, amém? Vamos estender aqui as mãos sobre a vida dela, vamos orar e interceder por ela, amém? Amado Deus, querido Pai, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome, Pai. A ti toda a nossa honra, toda a nossa glória, Pai. Nós estamos aqui, Pai, porque nós temos sede da tua palavra, nós temos fome da tua palavra, nós queremos muito mais de ti, nós queremos te ouvir mais, Senhor. Continua falando aos nossos corações, Pai. Usa a vida da nossa irmã Cíntia e usa a boca dela, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor. Fala aquilo que a gente precisa ouvir, Pai. E que seja feita, Senhor, a tua vontade em nossa vida. Abençoa a vida dela, a casa dela, o ministério dela, a família dela. Por onde a Cíntia passar, Senhor, que seja o Senhor junto com ela, Senhor, e que ela venha, através da vida dela, ganhar vida para Jesus, transformar a vida, Senhor. Usa, Senhor, a vida da Cíntia, Pai, e permanece falando aos nossos corações. Essa é a oração que fazemos a Ti, com perdão de todos os nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, que coisa linda, hein? Falar para vocês que eu já podia até ir para casa, não precisava nem ministrar, já fui ministradíssima. Irmã, glória a Deus pela sua instrumentalidade. Como é bom a gente ver pessoas posicionadas, mas posicionadas de forma coerente, posicionadas com as bases bíblicas. É muito bacana ver a irmã, né, cada uma contando a sua história, os seus testemunhos, e entender que o nosso posicionamento ele muda vidas. Que a história da irmã de ter sido criada dentro do Evangelho e ter tido um tempo, né, que acho que é natural para a maioria das pessoas que é criada dentro do Evangelho, da irmã que passou por tudo que passou. Cada uma de vocês é única. Cada uma de vocês tem uma história. Cada uma de vocês exala uma essência que vem do Espírito Santo diretamente sobre a vida de vocês. O seu cheiro não é igual ao meu, nem se a gente usar o mesmo perfume da Carolina Herrera, irmã. Vai passar, é diferente, não é igual. E quando a gente pensa em se posicionar, eu gostaria de dividir com as irmãs, antes de trazer a palavra, uma coisa que uma mulher muito sábia em Cristo me ensinou. Né? Eu não tenho tanto tempo de convertida assim, mas eu tive que encontrar Jesus logo, eu não tive tempo, não, irmã? Ou eu encontrava, ou ia dar ruim de vez. Né? Eu conheci Jesus tem 5 anos, mas a minha conversão, eu brinco, né, foi como Saulo, não tive opção. Ou vem ou racha, sabe? E eu era passista de escola de samba. Eu sou professora de educação física, então eu trabalhava a maior parte do tempo com danças de funk. Eu saía à noite, ia para as noitadas. Eu já casada, eu pegava Vale Night para fechar camarote e sair com as minhas amigas. Só mulherada lá, tá tudo bem. Tudo bem, né? Tá tudo bem. Não tem nada demais que o meu short era menor que o meu salto. Tá tudo bem, né? Eu tinha um senhor par de coxas, por que não? E o marido em casa. Tá tudo bem, tô fazendo nada, gente, né? Como diz por aí, tô saindo com ninguém, tô ficando com ninguém, só tô indo dançar, me divertir. Mas como que tu tá dançando? Como que tu tá vestida? Tá tudo bem mesmo? E a irmã trouxe uma coisa muito importante. Andar com Jesus, caminhar com Jesus, ouvir a palavra todo dia. Vai para a consagração, vai para o culto de mulher, vai para o culto dos jovens, leva o filho, leva a adolescente, vai para o culto de domingo de manhã, culto à noite, escola bíblica. Ei, não significa que você se converteu. Não significa que você se converteu. Até porque a conversão ela é um processo. Imaginem, Pedro andou ali aos 3 anos do ladinho. Eu brinco, eu costumo dizer, ele estava embaixo do sovaco de Jesus, aqui, ó, grudadinho. E Jesus virou para ele, depois de morto e ressurreto, quando te converteres. E aí, no momento em que a Cris
chamou, eu achei maravilhoso, os tanques de guerra. Porque quem é intercessor é tanque de guerra. Para orar, falou assim, se você quiser uma oração, você vem. Eu vi meia dúzia. Sabe uma coisa que eu aprendi com 3 meses de caminhada? Não se perde na vida algumas oportunidades. 1, orar por alguém. 2, receber uma oração. 3, está na beira do altar, irmãs, o tanque de guerra aqui, para orar pela tua vida, para botar a mão, porque não se imposta a mão sobre qualquer pessoa, não. Não é qualquer oração que você bota a mão no outro, não. Mas quando a gente põe a mão no outro, você está derramando o que tem sobre você, sobre o outro. Ela está derramando dela, ela está se esvaziando, se enfraquecendo, acabando a bateria dela. Chegar em casa, ela vai precisar de carregador, vai precisar de jejum. Porque ela pagou um preço para estar aqui, para poder botar a mão sobre a tua vida, e tu ficou posicionada como? Sentada no banco? Desculpa, eu não vim aqui para chamar vocês só de princesa, não. Jesus me chama de princesa, mas ele também falou para mim quando eu sentei aqui. Eu estou passando um processo, irmãs, que eu não estou entendendo nada. Falei para ele, Senhor, meu GPS está recalculando rota, porque eu não estou entendendo nada. Aí ele falou, não te disse que te levei para a arca para te deixar 6 meses lá? Levou. E por que tu achou que ia sair da arca antes da chuva? Tem 3 semanas que eu passei por uma enchente, perdi tudo na minha casa. 1 ano atrás eu passei por uma, mas que Deus já tinha me avisado antes. Aí, né? Tá tudo bem, né? Ó, vou marcar um tempo para você. Com muitas águas eu vou dividir o tempo. Quando teve a enchente, eu falei, glória, glorifiquei a beça. Fiquei com água aqui, minhas filhas assustadas, meu marido não conseguia chegar em casa. Quase morri com as minhas 2 filhas. Mas eu glorifiquei, porque Deus tinha me avisado. E agora que ele não me avisou? Você me avisou da arca? O problema é meu. Ele não tem que me avisar nada. Ele não me avisou que estava levando para a arca? Se eu conheço a palavra, o que tem? Quando Noé entrou na arca, o que aconteceu? Chuva, dilúvio. Fica aí. Eu quero sair daqui, manda o bicho, e o bicho vai lá e não traz nada. Manda o outro voando e vai lá e não traz nada. Ei, é no meu tempo. Está tudo aí dentro. As sementes que você precisa para comer, a tua família, os teus, os animais que vão preparar o terreno para o teu plantio, para tu florescer de novo. Tu está reclamando de quê, mulher? Essa aí sou eu mesmo, euzinha aqui, ó. Que conheci Jesus 5 anos atrás, quando meu marido saiu de casa com mulher na rua. Mas tudo bem, né? Eu pegava Vale Night. E aí? A culpa é dele? O diabo só dançou onde ele já tinha espaço. A casa era dele, não era de Deus. E aí o meu irmão falou para mim, irmã, vamos a um culto? Eu era kardecista, detalhe, né? Dos 15 a 23 anos eu namorei o mesmo rapaz. Um lado da família dele era um bandista e outro candomblé. E eu ia para as festas, dançava lá com elas, nunca manifestei lá, nada disso. Mas dançava com elas, comia o churrasquinho, batia maior papo, aquele demônio todo lá. E uma vez eles disseram para mim que lá não era o meu lugar, que eu ia ser capa preta. E eu sabia lá o que era capa preta. Né? Deus está falando. Tem gente mal, não está manifestando não, mas eu estou vendo. E aí, depois de muitas coisas que aconteceram, eu fui me direcionando mais para o kardecismo. E aí, nesse momento, meu irmão falou para mim, vamos a um culto. E se nada mudar na tua vida, tu não precisa mudar. Voltar. Eis-me aqui. Nunca mais deixei de ir. 3 meses depois, meu marido estava de volta em casa. Eu estava trabalhando numa empresa que eu estava sendo treinada para ser gerente. Deus me tirou da empresa. Claro! Eu, sem precisar dele para nada, eu ia aturar. Reconstrução? Reconstrução? Reconstrução gera transformação, reconstrução dá trabalho. Reconstrução não tem nada de animador. Quando você vai construir uma coisa nova, tu está feliz da vida, empolgado, né? Vai se mudar porque escolheu, né? Porque teve enchente, né? Tu escolheu se mudar, é a casa que você queria, conquistou minha casa, minha vida, vou lá comprar os móveis, tu está animadão. Mas agora tu está na mesma casa, onde você foi ferido, onde você ouviu um monte de coisa, onde você falou um monte de coisa. Mas é ali que eu quero reconstruir. Sem estar na dependência de Deus, fica não. Deus me tirou.
E dali para frente, Deus foi quebrando e tem nos tratado, principalmente um dos campos principais no campo financeiro. A gente tinha um padrão de vida, né, principalmente para o mundo de hoje, considerado elevado. E hoje o que eu tenho para viver é só o que eu pagava de escola para minha filha. O valor da escola que ela estudava é o que eu tenho hoje para viver. Só que quando eu estava lá atrás, eu não dava uma cesta básica. Hoje eu tenho um projeto social, que é a Rede de Amor, que vocês receberam aí, e que, através da Rede de Amor, eu vivendo só para a obra, porque Deus me chamou para viver para a obra. Não da obra. Eu não vivo da obra, eu vivo para a obra. Eu consigo alimentar cerca de 2.000 pessoas por mês. Cesta básica, pãozinho, população de rua, família, gente que às vezes fala, não, moça, traz para mim banana, maçã, biscoito, porque eu não tenho fogão. Não me adianta me dar cesta básica. E também, se eu tivesse fogão, moça, eu não ia ter dinheiro para o gás. Então, traz coisa que já fique pronto, ou então miojo que eu posso fazer numa lata. Minha filha tem 6, vai fazer 7 anos. Ela comeu miojo a primeira vez, ela já ia fazer 5. E porque era o que tinha. Porque era o que eu tive que comprar. Aí eu vejo uma força armada aqui na frente. Um poder bélico do Espírito Santo de Deus falando para vocês aqui, ei, estou aqui para pagar o preço por vocês, e vocês se posicionam sentadinho de braço cruzado. Se eu for aí te dar uma nota de R$100, o que você vai fazer? Você vai estender a mão, não é? Alguém recebe bênção de braço cruzado? Eu nunca vi. Então, o posicionamento tem que começar no reposicionamento. O altar. A gente vai a uma igreja. Quantos pastores tem numa igreja e qual é o tamanho do rebanho? Tinha uma multidão que seguia de Jesus. Ele tinha discípulos, mas ele tinha apóstolos. Ele tinha 12. Dos 12, ele tinha 3. Dos 3, ele tinha 1. E mesmo assim, não foi esse um que ele disse, apacenta as minhas ovelhas, porque ele sabe o potencial de cada um. Ele sabe qual é a posição que cada um tem que estar. Aí ele separa um, põe aqui, enche de um azeite. Aí esse um está aqui e fala, se essa palavra te tocou, vem aqui que eu quero orar por você. Aí tu está aí na cadeira assim, quase tendo um ataque epilético, né, espiritual. Mas não levanta não, porque está com vergonha de ir lá na frente. O quê? Receber do fogo e da unção que está descendo do céu sobre a autoridade que ele instalou no altar? Pelo amor de Deus. Que posição é essa? Não vim para chamar de princesa. Está toda hora aqui, ó. Você não veio para chamar ninguém de princesa. Convidar vocês para a gente ficar de pé para ler a palavra e depois a gente continua na ministração. Amém? O texto para a nossa explanação hoje está no livro de Ruth, no capítulo 3, do versículo 3 ao 6. Quem achou diz amém, quem não achou diz que está procurando aí ainda, está sem Wi-Fi. A minha versão, gente, a minha Bíblia é uma Almeida, tá? Porque é a Bíblia que eu costumo usar para estudar, não é a Bíblia que eu costumo usar para pregação. E aí eu levo ela comigo, porque a outra já despencou toda. E eu levo ela comigo. Levanta-te, pois, e unge-te, e veste as tuas vestes, e desce a eira, porém, não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entra, e descobrir-lhe-ás os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. E ela lhe disse, tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira, e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Pai, em nome de Jesus, que aqui, Senhor, só saiam as tuas palavras. A tua forma, Pai, de me usar conforme tu me separou e preparou para isso. A tua forma de tocar cada coração conforme o Senhor preparou e separou para isso também.
que não haja espaço para meninices, que não haja espaço para Satanás falar no ouvido de ninguém, ou acusar, ou trazer ironia. Senhor, é a tua presença, é o teu fogo, é teu Santo Espírito, porque é a tua palavra, e onde tem a tua palavra tem a tua presença, e onde tem a tua presença tem autoridade, e a tua autoridade ela traz respeito, libertação, cura, renovo, conversão, Pai. Então, em nome de Jesus, o teu poder conosco, Pai. E eu te agradeço pela oportunidade de te proclamar. Amém. Amém? Podemos nos sentar, amadas. Como eu vi que a gente tem algumas visitantes, e pessoas também que já frequentam, talvez possam não conhecer. Todo mundo, quem não conhece a história de Ruth? Levanta a mão para mim, Ruth. Que aí eu vou resumir a história para chegar nesse versículo, porque é minha obrigação daqui fazer com que cada um de vocês saia daqui pelo menos conhecendo. O conhecimento vai nos levar a um determinado tempo, a compreensão. A compreensão ela vai nos levar à prática. Porque eu tiver conhecimento, no entender e no praticar não serve para nada. Eu sou vaso, mas vaso vazio. E vaso vazio é o vaso que conhece. Vaso cheio é o vaso que conhece e entende. Ou seja, não serve para nada, está no mesmo lugar ainda. Mas o vaso que transborda é aquele que ensina, que pratica, que traz à tona, que se derrama, que leva adiante, porque é isso que a gente foi chamado para fazer. A história de Ruth, o livro é de Ruth, e já começa muito curioso, né? Porque Ruth é o nome originário, né, do povo de Moabe. E os moabitas, né, e temos crianças aqui. Então, se você não entender, você pode falar que a tia faz questão de que você saia daqui entendendo o que a gente está falando. Tá bom? Os moabitas, eles sempre foram inimigos, né, vamos dizer assim. O povo de Israel sempre foi contrário a eles. Por quê? Moabe era o filho do incesto da filha mais velha de Ló. Então, a gente já começa a pensar em imoralidade. Eles até tiveram um tempo de, né, progredir um pouco, ter uma harmonia com o povo de Israel, mas isso durou pouco tempo. E os moabitas, eles adoravam a deuses pagãos, Baal Peor, que era o deus da guerra, faziam ritos adorando a natureza, a fertilidade. Existe um Deus além do nosso Deus? Então, como é que pode ter um Deus da guerra, um Deus para a planta, um Deus... Entende? E era por isso que o povo de Israel, que era um povo que entendia quem era Deus, não curtia muito, não dava um like para eles, assim como para os amonitas. E Ruth era nora de Noemi. Então, o livro de Ruth ele começa com Noemi. Noemi, uma mulher temente a Deus, que sai da sua terra, né, de Belém. Belém significa a casa do pão, lugar que emana pão. Por isso que tem um monte de padaria que eu não sei o que é Belém. Porque o significado de Belém é esse, casa do pão ou algo do tipo. Porém, Noemi era casada com Elimeleque. Gente, eu vou dividir uma coisa com vocês. Elimeleque, eu tenho vontade de dar uma surra nele. Eu tenho vontade de dar uma surra nele. Depois eu vou ensinar uma coisa para vocês. A oração que Elimeleque faz a gente querer fazer. Tem marido aí não, né? Então a gente pode falar. Começou a ter uma grande fome em Belém. Gente, o mundo é feito de estações. Ninguém passa, tirando carioca, eu acho, né, o ano inteiro com marquinha de biquíni. Uma hora a folha da árvore cai, a árvore está seca. Até que ela dê fruto de novo, o galho que secou mesmo quebra e começa a aparecer outros raminhos. A vida vai ser feita de estações. Não dá para se mudar para a Rússia quando tiver verão aqui. Nem dá para ir para Curitiba às vezes, né? Que é caro para caramba a viagem, gente. Agora, hoje em dia, não dá, não. Ai, está muito calor no Rio, vou para Curitiba. Não vai, não. Porque se eu te botei aqui, é aqui que você tem que estar. Mas Elimeleque, vou ensinar para vocês a oração da esposa. Contem para os maridos não, tá bom? Eu falo que Elimeleque despertou em mim isso. E aí, quando meu marido está me irritando, eu falo, eu vou fazer a oração da esposa. É assim, ó. Repitam comigo, mas Deus sabe que é só uma brincadeira, tá, gente? Senhor, hoje eu não te peço a fé e a perseverança de Jó. Eu te peço, nem que seja por um segundo, a força de Sansão
para dar uma surra nessa criatura. Gente, tem gente que a gente quer dar surra neles, não tem? Pegar a vassoura e não pode. Tem que, não, sim, senhor, cabeça da casa, marido. Amém. Deus, tu tá vendo o que ele tá me provocando, né? A gente volta lá, você quer um café? Aí vai botar açúcar, cadê o sal? Cadê o sal? É agora que eu vou botar sal. Cara, e aí eles foram para onde? Saíram de Belém, em Jerusalém, em Israel, a terra que dá pão. Só porque acabou a farinha por um tempo. Gente, que coisa boa, acabou o glúten. Se fosse na nossa época, a gente ia fazer o quê? Tapioca. Não é? Coisa boa. Aí decidiu ir para onde? Para a terra de Moabe. Levou a mulher, levou os 2 filhos. Deus amaldiçoou os moabitas. É muito forte. A palavra de Deus diz assim, Deus amaldiçoou. Mas foi para lá mesmo que ele quis ir. Fazer o quê, né? Aí foi ele, lá atrás da tapioca, já que não tinha farinha do pão. E lá os filhos também se casaram. Porém, se casaram com o quê? Com mulheres moabitas, né? Um abismo leva a outro. Maldição hereditária. Olha o que ele ensinou para os filhos dele. Tá tudo bem, tem nada a ver não, pode casar. Pode casar. Vai ter neném também. Mas Deus é tão bom que não deixou, nenhuma delas teve filho. Só que Elimeleque morreu. E ali eles ainda viveram mais 10 anos. Depois os filhos também morreram. E chega um momento em que Noemi, né, já perdeu o marido, perdeu os filhos, vai voltar para a terra dela. Porque ela sabe quem ela é e de onde ela veio. Ela sabe a identidade dela. Ali não era o povo dela. Ali não era o lugar dela. Mas ela veio o quê? Em obediência. A palavra não dizia que ela tinha que ser obediente ao marido? Ela foi, ela obedeceu. Ela cuidou da família dela. Ela seguiu adiante. Eu peço desculpa a vocês a tosse, é porque eu peguei muita chuva esses dias todos de chuva, né? Tirar água dentro de casa. E aí eu estou com uma tossinha chatinha mesmo. Então, ela obedeceu, levou os filhos se casaram, são os filhos homens também, são autoridade depois do marido sobre a casa. Os filhos morreram, e ela vira para as suas noras, Orfa e Ruth. Olha, minhas filhas, volta para a casa dos pais de vocês. Eu já sou velha, ninguém vai casar comigo de novo para que eu tenha filhos e vocês possam se casar, porque era assim a lei. E mesmo que eu tivesse alguém para casar comigo, vocês iam esperar eu engravidar e ter filhos, um para cada uma, para que vocês pudessem se casar? Não. Volta para casa, eu abençoo vocês. Orfa disse, não, vamos junto. E ela falou, não, minha filha, vai. Ah, tá bom, sogrona. Beijinho no ombro. Parti. E foi. Mas Ruth falou, não. Onde tu fores, eu vou. Onde puseres a planta dos teus pés, colocarei o meu. O teu Deus é o meu Deus. Ali, ela tomou uma posição que mudou a história de tudo, mas que poderia não ter mudado. Quantas pessoas começam a ir para a igreja, aceitam Jesus e depois somem, volta para o mundo? Quantos de nós, assim como Pedro, caminha com Jesus, mas não se converteu verdadeiramente? Só que quando a gente para e pensa nisso, a gente pensa, bom, Ruth era moabita. Os pais ensinaram ela a adorar outros deuses. Como que ela aprendeu sobre Deus? Porque Noemi era uma mulher posicionada. Porque Noemi, provavelmente, o texto não diz, mas provavelmente ela sabia que não importa onde ela estivesse, ela sabia quem era o pai. Não importa onde ela estivesse, ela proclamava a palavra de Deus. Não importa onde ela estivesse, ela refletia o comportamento de alguém temente a Deus e ensinava aquilo na casa delas. Na casa dela. Senão, como que elas teriam aprendido? O teu Deus é o meu Deus. Não há espaço para outro. Não tem outro. Eu não quero saber de Deus de guerra. Não quero saber de Deus de fertilidade. Imagina, fui casada há 10 anos e não engravidei. Ela podia estar amarga e voltar para os pais. Não, eu vou contigo.
Noemi ainda tentou ali, né, insistir com ela. Por favor, não me peça que te abandone. Por Deus, ela ainda fala para ela, por Deus, que se eu não vou estar onde tu morreres, morrerei eu. Onde tu fores sepultada, serei eu também. Porque quando a gente vira um corpo, quando a gente vira uma unidade, onde um vai, o outro vai, a cabeça guia, mas o corpo movimenta junto. E ela entendeu isso. Mas a gente se diz igreja e não entende. A gente se diz igreja, aí o pastor determina que vai ter um propósito na igreja, designa, né, cada setor. Aí a líder, sei lá, não vou falar da líder das mulheres, não, vamos citar um outro exemplo, né? Bom, mas aqui em Vargem Grande isso não acontece, é só em São Gonçalo, né? Aí lá em São Gonçalo, aí o pastor fala, não, quem vai conduzir esse aqui é o líder dos homens. É a mulherada começou, não sei por que os homens. Não, corpo, gente. Não tem espaço para todo mundo? Nós temos 10 dedos, cada um tem uma função. E está tudo bem. Quem aí não quer ter dedo? Imagina a mão sem dedo. Como é que faz? Acabou o Instagram, né? Acabou o WhatsApp. É com a língua. Não sei o que vocês vão fazer, não. Mas um corpo é isso. Vocês sabiam que o nosso corpo, se tirar o dedão do pé, você não desequilibra, mas se tirar o dedinho, você não consegue andar. E aí, princesas? Estão com as coroas na bolsa? Não é porque vocês não sejam. É porque princesa, antes de se tornar princesa, ela é educada, ela é instruída, ela é direcionada, ela é ensinada. Olha o que aconteceu com Ruth. Ela foi ensinada por Noemi. E aí voltou com Noemi para Jerusalém, para Belém, voltou para lá. Foi com ela. Quando chegou lá, uma coisa me chamou muita atenção do que a irmã falou. Sobre não importa o que os outros dizem que você é, e nem o que você mesmo diz. Porque Noemi significa graciosa, amável, alegre. E aí, quando ela chegou na cidade, alguém falou, essa não é a Noemi? Ela falou, não me chama mais de Noemi, me chama de Mara, que significa amarga. Ela mesma já não se olhava mais como quem ela era. Mas, olha como o agir de Deus é tão tremendo. Nós temos um corpo que é matéria. Temos a alma, mas temos um espírito que é submisso ao Espírito Santo de Deus. E mesmo ela não entendendo mais quem ela era, ele levou ela para onde? Para onde ela veio. Onde ele criou, onde ele colocou, onde ele queria agir. Ela chegou lá dizendo, eu agora sou amarga. Mas ela estava lá. Como é que ela chegou até lá? Quem conduziu? O Espírito Santo de Deus. Você está deixando o Espírito Santo de Deus te conduzir para o culto? Ou para aquele churrasco de domingo da família que vai virar à noite e você não pode só almoçar? Ai, muda minha escala, por favor, porque tem um aniversário muito importante para ir. Ai, hoje eu vou para a igreja de rasteirinha mesmo. Problema nenhum, tá, gente? Mas se tiver uma festa, você vai no shopping comprar roupa que tu nem pode pagar. Vai usar cartão de crédito emprestado. Mas para encontrar com Deus, não. É claro, gente, todo mundo tem dia que está cansado, que a gente bota ali, né? Ou está correndo, vindo do trabalho, não deu tempo. Culto de manhã e à noite para nós mulheres é complicado por causa do horário do almoço. Aí, quando no começo, primeira semana do mês, a gente passa ali e compra um frango assado, né? Para não fazer almoço. Mas nas outras semanas não dá. Ou congela o que ficou e vai virando omelete, vira risoto, vai aproveitando o frango, não é? Ou então você decide, maridão, tu vai agora para eu poder fazer almoço, ou começa a fazer almoço no sábado, né? Para chegar em casa só dar aquela esquentadinha no almoção de domingo e de sábado. Né? Mas faz parte. Mas como a gente está se posicionando? Quem é você? Como você se olha? Como você se vê? E aí chega um momento em que elas chegam de volta à cidade. Então, se a gente for pensar no contexto histórico, elas precisam achar um remidor, né? Alguém que possa se casar com Ruth, para que Ruth possa ter uma vida. Essa é a preocupação de Noemi. Não vou eu cuidar de você? Você foi fiel comigo, você foi leal. Então, né, a gente tem que pensar em algo. E ela disse, eu posso catar espiga de milho? Vai lá, vai catar.
E aí, quando ela vai, não por acaso, eu gosto muito da palavra cristocidência, né? Porque não existe coincidência. Ela chega até Boaz. É importante que, nesse momento, vocês repitam comigo. Boaz. Ruth. Raabe. Obrigada. Obrigada, não precisa repetir, não, tá? Jesus. Pois é. Já já, quem ainda não sabe vai entender o que esses nomes têm a ver um com o outro. Quando você não está onde Deus quer que você esteja, você pode mudar todo um propósito de uma história, de uma vida. Quando você não se posiciona, você pode ficar dando tempo, volta. Ao invés de passar 40 dias, passar 40 anos no deserto. Quando você não discipula alguém, não ensina alguém, o seu reinado depois ele acaba. A gente parar para pensar na história, no contexto bíblico, Josué não deixou nenhum discípulo. Ele foi discipulado, mas ele não deixou ninguém. Quantos discípulos vocês têm feito? Ide, anunciai o evangelho em os 4 cantos do mundo e fazei... Quem está sendo seu discípulo? Noemi fez um discipulado, ombro a ombro, com Ruth. Noemi evangelizou, discipulou, acompanhou, ensinou, instruiu. É claro que a gente sabe que tem ovelha que é bode, né? É pitbull. Tem ovelha que é pitbull, né? Esquece. Não, estou com crise de identidade, eu virei um pitbull. Me dá ração. Mas quando a gente entende que o discipular, que a exortação com amor, né? Porque exortar é difícil, né? Eu tenho um chamado assim muito de exortação e é difícil aqui. Vocês estavam aqui, vocês são princesas. Você tem valor, o Espírito Santo se move. Tudo bem, se move sim. Mas se não se move você no centro da vontade dele, não, para você ver. É por isso que eu não canto, entendeu? Porque, né, o louvor de adoração é o meu momento ali. Porque se Deus me desse uma voz, eu não sei como é que ia ser esse negócio, não. Eu ia botar de joelho no milho. E aí começa, aí a gente chega aqui no momento da nossa pregação, da palavra. Quando chega esse momento, que Noemi descobre, né? Ruth chega, Noemi pergunta, onde você foi, né? Porque ela voltou trazendo bastante coisa. Onde você foi? Olha, fui num lugar tal, caí nas graças de fulano de tal. Deus seja louvado, porque Ele é o nosso remidor. E nesses versículos, eu aprendo 4 coisas com elas. Uma mulher posicionada entende, conhece e sabe instruir as demais. Se conhece, entende quem ela é, entende a identidade dela, mas sabe discipular. Se você não fizer um discípulo, quantas pessoas moram na tua casa? Quantos vizinhos você tem? Quantas amigas você tem? Não dá para fazer um? Noemi podia ter deixado para lá aí, essas meninas aí, são tudo lá do como é que a gente fala, né? Do balacobaco lá, são lá do outro negócio lá, serve os demônios. Não quero cuidar dessas meninas, não. Por quê? Se você aqui conhece a Deus, conhece a palavra, não vai cuidar, quem é que vai cuidar? Vai deixar elas para lá? Se Jesus disse, nenhuma vida que me foi dada eu lançarei fora, tu está lançando vida fora? Tu está salvo mesmo? Está salvando vidas? A gente não tem o poder de conceder a salvação, mas através da tua oração, Jesus vai lá. O Espírito Santo vai lá. E eu vou dizer, ele eis que está à porta e bate, mas quando ele precisa, ele entra dando pesada na porta, invade e muda a vida e muda a história, assim como ele fez a minha. Alguém orou por mim, eu sou fruto de oração de alguém. Por quem você está orando? Ruth, fruto de oração da Noemi.
Deus é tão fiel, com quem é leal a Ele, que as noras não tiveram filhos. Imagina o desgosto para Ruth ter netos moabitas. Misturar ali tudo. A fidelidade de Deus é tão grande. E você? Está sendo leal e fiel? A gente ser crente da porta para dentro é muito bom, né? Que a gente dá uns aleluias, glória a Deus. Tem um pessoal, né, que é mais fervoroso, mais pentecostal, roda, pula. Tudo bem, né? Cara, o Espírito Santo tem todas as suas formas de manifestar e eu não sou contrária a nenhuma delas. Eu creio no poder de Deus. Mas Jesus, para ser reconhecido, Judas precisou dar um beijo nele, porque lá fora ele era igual. Sou crente. Sou a Gisele Bündchen Gospel. Unha postiça, cílio postiço, mega ré, e o vizinho passando fome, tu não comprou uma cartela de ovo para ele. Tu é crente mesmo, criatura? Aí bota o louvor, canta em casa, e aí fala em línguas, mas não dá bom dia para o vizinho, não. Ai, uma vez a gente se desentendeu, eu tenho ranço desse vizinho. Por quê? Liberou o perdão, não? Com a medida com que medirem, serás medido também. Só que lá no dia em que ele voltar, ele está na porta. Ai, meu santo não bateu com o dedo. Desde quando tu tem santo? Tu tem que buscar a santidade, criatura, mas tu não tem santo, não. Porque o que eles chamam de santo é demônio. Aí como é que tu vira e fala, olha, o meu santo não bateu com o dele? Minha filha, olha as roupas dessa aí. Muda a tua roupa. Porque tu já viu o tamanho do short da tua filha? Se posicionar é entender que é preciso se converter. E se converter é um processo. A gente bota a água na forma de gelo. A água está líquida, está sólida ou está gasosa? Vamos lá, gente, ao Enem. Vestibular. Está líquida, não é? Aí eu boto ela no congelador. 1 hora depois eu vou lá, ela já virou pedra? Ela vai ficar lá. Aí no dia seguinte, almoção de domingo, depois do culto, aquele frango, primeiro domingo do mês. Frangão, para quem gosta, né? A garrafa de Coca-Cola, eu não vou incentivar isso, não faço apologia a refrigerante. Suquinho de maracujá, manguinha batida, né? Delícia, né? Aí vai lá e pega as pedras de gelo para botar no suco. Isso é conversão. O líquido se converteu em sólido. Simão se converteu em Pedro. Pedra. E aí qual é a função da pedra? Mudar o ambiente. O suco está quente. Eu vou lá e boto a pedra no suco. O suco fica como, gente? E qual é a tua missão? Mudar o ambiente onde você chega. Porque se você é habitação do Espírito Santo, você é templo. Onde você chega, Jesus chega. Se Jesus chegou, alguma coisa tem que acontecer. Ah, não. Vim aqui só para fazer uma social, o pessoal não ficar chateado, porque diz que eu sou crente, não vou. Aí chega as minhas chechas lá em casa, não vai ninguém. Onde você está? Jesus chega? Ou bate em retirada? É importante que a gente esteja aqui. Eu falo muito isso para as pessoas. Ah, Cíntia, mas eu vejo tanta coisa em igreja. Eu falei, que bom. Porque a palavra diz que ia ter um montão de coisa em igreja. Falso profeta, falso adorador, lobo em pele de cordeiro. Mas que bom que eles estão lá. Porque imagina se eles estivessem lá fora. Eu reconheço... Jesus disse, eu vim para os doentes, para os fracos, para os oprimidos. Eu sou doente, eu sou fraca, eu sou oprimida, porque eu preciso dele. Eu preciso dele todos os dias, o tempo inteiro. Esses dias eu até dividi com uma amiga, eu nunca tinha dividido isso, agora eu vou dividir com vocês também. Alguns meses depois que eu me converti, eu comecei a falar para Deus, Senhor, tira o meu livre-arbítrio. Pode tirar. Eu lembro que uma vez, numa oração, eu falei, Senhor, eu te dou autoridade para tirar o meu livre-arbítrio. Porque quando a gente começa a querer decidir, dá ruim. Tu vai comprar um vestido, aí tu não, gostei desse da vitrine, aí tu entra, pronto, tem 10. Como é que faz para decidir? Na hora que a gente tem que tomar decisão, se não for a direção do Espírito, a gente não sabe o que fazer. A gente até vai fazer, mas e aí?
E aí, como é que vai ser isso? Tá com soninho, tô lembrando da minha. Eu tenho uma pequenininha, acho que menor que ela, um pouquinho em casa. Eu aprendo que uma mulher posicionada sabe quais são as promessas de Deus para ela. Se alegra e auxilia outras mulheres na caminhada sem cobiçar a promessa da outra. Gente, isso aqui é muito sério. Se Deus me der nome, eu vou revelar, hein? Mentira. Brincadeira. Se falar o CPF, eu vou falar, ó, é contigo, varoa. Vamos pensar. Noemi, Ruth foi seguindo Noemi e voltou para Belém. Elas iam em busca o quê? De um remidor, né? E Noemi estava voltando para sua terra, né? O Espírito Santo estava ali conduzindo. Ela estava indo. Chega lá, ela sabe que tem um remidor. Aliás, tem dois, né? Tem um acima de Boaz, mas tinha um outro. Qual podia ser a de Noemi? Não vai não, deixa que eu vou. Deixa que eu vou lá catar espiga, amiga. Amiga, fica aqui cuidando da casa, você já caminhou até aqui comigo, já passou toda essa vergonha, todo esse constrangimento, deixa que eu vou. A mulher posicionada, ela sabe qual é a promessa dela e qual é a da outra. Ela não sofre, ela não tem inveja quando a promessa da outra é para se cumprir. Pelo contrário, ela se permite ser usada para instruir e ajudar a outra a chegar na bênção que está pronta para ela. Olha o que Noemi falou. Deu a instrução passo a passo. Vai lá, bota a roupa tal, deita no lugar tal, senta no lugar tal, na hora tal. Espera ele fazer. Depois que ele falar, ele vai te instruir. Depois que ele te instruir, você faz o que ele te disser. Ela instruiu a outra a abrir o pote de ouro. Ela não ficou querendo a moedinha dela, não. Para ir botar mega ré, para fazer sei lá o quê. Eu vejo tanta gente colocando coisas artificiais para se esconder de quem é, de como Deus te fez. É claro, fazer uma escova no cabelo, né? São coisas que a gente tem que fazer mesmo. Até porque se a gente parar para pensar em mulheres no contexto histórico bíblico, que tem os nomes citados, elas cuidavam delas mesmas. Se enfeitavam, se arrumavam, se perfumavam. Está tudo bem. Mas eu não posso querer cobiçar o que a outra vai conquistar só para eu me dar bem, porque ela podia ter feito isso. Mas ela não fez. Porque ela sabia que aquilo não era para ela, mas que ela podia ajudar a outra a caminhar até chegar naquilo. É muito, muito importante a gente não cobiçar o que é do próximo. Além de mandamento, é ordenança. Aí a gente, às vezes, conta alguma coisa para alguém, aí vai, tudo dá errado, aí fala assim, foi olho grande de fulano. E o teu olho grande, a tua língua grande. Porque a culpa não é do fulano. Você esquece que existe um mundo espiritual, e quando você conta para o fulano, o diabo está ouvindo também. E deixa eu te dizer uma coisa, o diabo não é teu inimigo não, porque Jesus diz, ora pelos teus inimigos, ele é teu adversário. O adversário é quem disputa, é quem quer ganhar de você, é quem quer te derrubar. Teu inimigo quer te confrontar e depois vai embora. Ele é teu adversário, ele é o adversário das nossas almas, é o que diz a palavra. Por quê? Bagunçando, confundindo a mente e a alma, a gente não consegue alimentar o espírito. E o nosso espírito é o espírito que é submisso ao Espírito Santo de Deus. E se você tem uma alma que está mais forte, que está mais potente ao seu espírito, meu amor, desculpa, você vai voltar para o mundão. Tem gente brincando de ser crente, o diabo não brinca de ser diabo. Tem gente que acha que não tem nada a ver. É só uma mensagenzinha inocente. É só um bom dia para o amigo. Que amigo é esse? Teu marido conhece? Teu marido vê essa mensagem ou tu escondeu? Porque se escondeu, já tem alguma coisa errada. Ninguém esconde o que é certo. Quando tu faz aquele almoço bonito, aquela torta, o que você quer logo? Mostrar. Não dá para a gente brincar com as coisas santas, com as coisas sérias. O mundo está aí para destruir. O mundo é dele. Ele é o príncipe do mundo. Mas nós servimos ao Deus da paz, ao príncipe da paz, que dá a paz que excede todo entendimento. E o que é isso? É aquilo que te faz mover montanhas. Como que eu movo a montanha? Eu estou vendo o problema, mas eu olho para cima, eu não olho para o tamanho da montanha e eu continuo marchando.
Se eu tiver que me abaixar, curvar a minha cabeça, dobrar o meu joelho, eu vou curvar, mas o tamanho da montanha não vai me interessar, porque eu sei o tamanho do Deus que eu sirvo. Eu sei que Ele está sobre aquela montanha, Ele está sobre aquela muralha. Mas como que eu vou me posicionar? Como que eu vou caminhar? Como que eu vou marchar? Às vezes, não dá para a gente caminhar, não dá para marchar. Se arrasta. Se arrasta. Aí vai arranhar. Deus vai se curar. Durante a oração, eu estava de olhos fechados, não vi, mas a minha irmã falou exatamente isso. Cicatriz é a marca do teu testemunho. Não acha que tu vai ter vitória sem ter ferida, não. Porque como é que Deus vai dividir a glória dele com o meu? Não, olha, deu tudo certo lá na empresa, a minha chefe me promoveu. Ah, tá bom. Então a glória do homem. Vai ferir, vai doer, vão te apontar, vão te acusar. Você vai se diminuir, você vai começar a acreditar naquilo que estão falando. Aí você vai querer mudar o seu nome, aí você vai querer se esconder, vai querer pegar água meio-dia no sol do calorão, tá todo mundo lá no ar-condicionado, lanchando no refeitório da empresa, aí tu fala, não, eu vou lá fora. Porque tu está morrendo de vergonha, constrangida com quem você é, esquecendo que existe perdão para ser liberado para você. Mas sabe por que você esquece? Porque você não sabe liberar perdão para o outro. Como é que você vai conseguir entender que recebe daquilo que você não dá? Como é que você vai entender que é amado se você não oferta amor? Como é que você vai entender que você é cuidado, é zelado, mesmo sendo quem você é, se você olha para o outro, coloca um monte de etiqueta nele, parece rótulo de shampoo de supermercado. Está cheio de coisa lá escrito que você escreveu sobre o outro, aí você acha que Deus está escrevendo aquilo sobre para você também. Ei, não. Noemi podia ter achado que Deus tinha escrito um monte de coisa sobre ela, mas ela sabia que tinha um lugar para voltar. Ela sabia de onde ela veio, ela sabia que ela tinha um pai, ela sabia que ela precisava instruir outras vidas, e ela foi fazendo isso na caminhada, e quando ela voltou, se achando amarga, vazia, ai, agora eu voltei vazia, saí cheia com uma família e voltei vazia, com dor, Deus está me castigando. Mas Deus leva ela de volta no tempo da colheita. Vou repetir. Deus levou ela de volta no tempo da colheita. Ela estava amarga, dolorida, deprimida, triste, machucada, perdeu o marido, perdeu os 2 filhos. A outra nora voltou para a família. Uma veio com ela. Ela queria voltar dessa vergonha trazendo bagagem. A nora para ela naquele momento ainda não era uma bênção. Vamos combinar. Ela quer trazer memória daquilo lá ainda? Quer nada. Vai deletar aquelas fotos lá de antigamente para ninguém ver o que ela fazia. Deixa lá, filha, testemunho. Se vocês abrirem o meu Instagram aí, meu Instagram não sei, mas o meu Facebook, vocês vão encontrar lá um monte de foto minha da época que eu trabalhava como modelo, fazendo coisa em televisão. Trabalhei numa festa, num evento que chamava Missa, M.IMS, Missão dos Interessados em Sacudir Sua Alma. Olha. Uma festa caríssima, top. E aí as pessoas falavam assim, e o slogan da festa era assim, quem disse que ninguém te chama para a missa? Diz para tua mãe, mãe, vou à missa. Aí a abreviatura era Missão dos Interessados em Sacudir Sua Alma. Eu trabalhei nessa festa vestida de diabinha. Imagina que roupa bonita que não era. Tá lá para quem quiser ver. Porque o que eu fui não testifica de quem eu sou, testifica do Deus que eu sirvo, do Deus que eu conheci, do Deus que transforma, que edifica, que modifica, que converte e que não me dá vergonha de falar. Sabe por que não? Porque aquilo é o que eu era. Hoje, talvez ainda não seja o que Deus quer que eu... Ainda não sou o que Deus quer que eu seja. Porque ainda estou crescendo, ainda estou aprendendo. Talvez ainda não seja uma árvore que dê frutos, mas eu sou uma árvore que dá sombra. Um dia vou dar mais frutos, talvez. Só que os meus frutos vão dar semente, essas sementes vão dar outra árvore. Aí sim é quem Deus quer que eu seja. Aí sim é quem Deus quer que você seja. Alguém que deixa sementes, que multiplica por 100, por 10, por 1000, por 1 milhão, mas que não cessa, que quando você for embora da vida material, o que você vai deixar é o que você semeou aqui. Vou falar um negócio para vocês aí. Deixa a coroa guardada aí. No final a gente bota para tirar foto.
Eu também guardei a minha. Também guardei a minha. Depois que Deus falou assim, te botei na arca e tu achou que não ia ter uma chuva, filha? Eu falei, cara, esqueci a Bíblia. Onde eu esqueci a Bíblia? Tem 10 Bíblias. Onde estava a minha Bíblia? Que eu não lembrei disso nesse momento. Minha coroa também está lá no carro. Nesse ficou no carro, eu saí sem ela. Tem mulher aqui comigo, varões? Seja ensinável. Nunca ache que você sabe tudo. Olha o exemplo de Ruth para a gente. Uma mulher posicionada sabe quando precisa ser instruída e obedece. Pois entende que o que vem de Deus para a vida dela. Quem você tem ouvido? Quem tem te... Né, a gente não costuma usar a palavra conselho, mas quem tem te aconselhado? Quem tem te ajudado a orientar os seus passos? E você está reproduzindo? Às vezes você pode estar sendo discipulado na igreja, pode estar sendo treinado para um ministério, para ser líder em algo. Aí tem a reunião de líderes, tem o treinamento, aí chega lá e fala assim, mas eu não concordo com aquilo que foi falado. Aí pronto. Você já não está seguindo os passos. Se a igreja está de pé, quantos anos tem essa igreja? 51 anos. E não parou de ganhar vidas, de instruir. E Deus vai renovando. Eles sabem como fazer. Se Deus te colocou aqui, Ele te colocou aqui para você seguir passos. Uma hora você vai ser enviado. Porque esse é o chamado. O que Jesus fez? Trouxe um montão. Ensinou, agora vai de 2 em 2. Vai para longe, vai cada um para um canto. Porque eu quero chegar mais longe. Mas para eu te enviar, eu tenho que te alimentar. Eu tenho que te fortalecer. Eu tenho que botar ferida na sua... óleo na sua ferida para ela sarar. Mas a cicatriz tem que ficar visível para você não esquecer de onde você veio. Para você não esquecer quem você é, qual a sua identidade, acima de tudo, quem eu sou sobre a sua vida. Não dá para achar que sabe tudo. Com 8 anos, 6 anos, você não sabia o que era ciclo hormonal feminino. Né? Vou usar palavras bonitas, porque temos crianças. Mas hoje você sabe, talvez você já esteja vendo até a menopausa, já passou da menopausa, já está com aquele calorão, já não sabe mais lidar com ele, já está com mau humor, já está irritada. Aí olha para o marido na cama, o marido está roncando e tu não está conseguindo dormir por causa dos hormônios. Mas você vai saber instruir uma menina a proteger a calcinha, a tomar um banho, a não fazer determinadas coisas, porque pode realmente provocar dor devido à contração uterina. Você vai observar se ela está com dor de cabeça, se está com mais fome, com menos fome. Aí você vai poder instruir a menina. Mas tem alguém para te instruir, aceita a instrução. Mas aceita a instrução debaixo de oração. Não dá para a gente aceitar profetada. Mas só cai em profetada quem não tem intimidade com Deus. Porque a profecia, geralmente, ela vem confirmando algo ou vem te trazendo algo novo. E dali a pouco, mais alguém, mais à frente, vai falar de novo sobre aquilo. Mas o Espírito Santo já vai estar ali dentro. Eu morava aqui em Vargem Grande, gente. Quer dizer, eu morava na freguesia. Vim morar aqui em Vargem Grande no meio da pandemia, com uma bebê de meses e uma outra de 3 para 4 aninhos. Hoje, minhas filhas, uma tem 3 anos e a outra 6, vai fazer 7. Não conhecia nada, nem ninguém aqui. Nada, nada. No meio da pandemia, as igrejas fechadas, minha casa aberta e lotada de gente tendo culto. De onde vinha aquele povo? Que até hoje eu não sei. Conheci a Cris assim. E a gente tem um testemunho lindo de oração com Deus, de ligação. Né? Hoje ver a Cris aqui no altar, faça um filminho assim, ó, maravilhoso. Hoje, eu esqueci o nome da irmã. De trás, a que está te ajudando. Renata. Hoje ver Moisés instruindo Josué. Fica com medo, não. Foi Deus que te chamou, Deus que te botou aqui. Ai, eu estou nervosa. Meu amor, você está transbordante, você está reluzente.
Hoje você está com... Tira a tua coroa, não, deixa ela aí, tá bom? Hoje você está com crédito. É isso. Olha, eu recém-convertida, eu cheguei numa igreja. Eu morava na freguesia, né, como falei para vocês, e eu comecei congregando numa igreja. Não era nem Belford Roxo, é para dentro de Belford Roxo. Prata, bairro da Prata. Aí, eu trabalhava em Laranjeiras. Eu vinha de Laranjeiras, pegava minha filha na creche, me arrumava com ela e ia para o culto em Belford Roxo, lá na Prata, para depois voltar. Eu me converti numa igreja apostólica. E aí, depois de um tempo, né, já estava batizada, há pouquíssimo tempo. Foi tudo muito rápido, é tudo muito intenso, a minha vida com Deus. Deus fez comigo igual fez com Paulo. Pum, tirou do cavalo, caí, fiquei cega, mandou, vai lá. Eu cheguei lá, mas essa aí fazia isso não me interessa, é ela que eu quero, eu que vou instruir, sou eu que vou fazer. Só vai lá e faz o que eu estou te ordenando também. E aí comecei a ir numa igreja próxima de casa, né, porque começou a deixar de fazer sentido. E fora que o meu marido ainda não caminhava comigo. Então, eu precisava estar mais próximo. Teve momentos até dele duvidar de que eu estava indo para a igreja mesmo no domingo à noite. Né? Peguei tanto Vale Night. Aí a pessoa fala que se converteu, está separado. Outro volta, todo domingo à noite tu se arruma e sai. Aí vai para longe, chega em casa quase meia-noite, porque era muito longe. Tu está indo para a igreja mesmo? Então, não convinha mais espiritualmente a estada lá. E aí, quando eu cheguei nessa igreja, né, tinha o pastor presidente, uma igreja pequena, e tinha um outro pastor que auxiliava ele, a pastora dirigente, que era a esposa do pastor. E o pastor auxiliar falou que não me aceitava na igreja. Porque não podia um novo convertido ter tantos dons e ser tão usado por Deus se o pastor não estava vendo que eu era fruto do diabo. Eu com 9 meses de convertida. Eu tinha maturidade para posicionamento? Nenhum. Mas eu estava lá. Armou umas ciladas, umas emboscadas para mim, assim, né, de coisa boba dentro da igreja. Ao ponto de, no dia que um irmão foi batizado, e aí quando eu abracei ele, né, depois do batismo dele, né, para dar parabéns, e aí Deus me deu em língua as coisas para falar com ele. A mulher dele foi falar para a igreja inteira que eu estava tentando marcar alguma coisa com o marido dela no ouvido. Nenhum deles hoje caminha mais. E aí depois eu descobri que é porque ela tinha tido relações extraconjugais, e aí eles estavam reatando, então ela estava com um monte de insegurança na cabeça, e tudo para ela era isso. Esse outro pastor, ele abandonou. Teve vários problemas de saúde, e eu oro pela vida dele até hoje, porque se Deus levantou ele para pastor e o diabo achou uma brecha, que Deus possa revestir com o sangue de Jesus sobre a vida dele, da família e da filha, para que ele volte a ganhar vidas para o Senhor. Porque o perdão já foi liberado. Depois eu encontrei, tive com ele outras vezes, e para mim está tudo bem. Aquilo era Deus me pisando para extrair o azeite mais rápido. Vem, filha, que eu estou com pressa na tua vida. Vem que eu tenho muito para fazer, vem que eu tenho vida para ganhar. Imagina, com 5 anos eu estou aqui no altar pregando para vocês. Eu vivo sendo convidada para dar a palavra. E às vezes eu falo assim, eu queria ser só uma menininha, por enquanto, só me dá um todinho aí. Não, filha, eu vou te dar um mocotó. Não, mas eu quero todinho, pai. Me dá um bis, sabe? Assim, não. Não é fácil a gente se manter em posição quando está doendo. Não é fácil se manter em posição quando antes você tinha, aos olhos do mundo, uma vida aqui, e hoje você olha e fala, como é que eu vou alimentar meus filhos? Mas você está alimentando uma multidão lá fora. Porque os nossos primeiros filhos, o nosso primeiro ministério é o nosso lar, mas os nossos filhos espirituais, as minhas filhas veem o que eu faço. O que o meu marido faz, que hoje ele caminha, ele se converteu, hoje ele faz parte do louvor, ele vem de uma família de testemunhas de Jeová, mas ele hoje fica incomodado. Se a gente vai no culto da manhã, das 6 horas no domingo à noite, ele já está agoniado. Amor, a gente vai no culto da noite, não? Ah, amor, queria descansar um pouquinho. Eu mesma, a gente só, não, amor. Ai, amor, mas eu não estou aguentando, parece que está faltando alguma coisa. Vai, varão, vai na fé. Não, mas você não vai comigo. Ele vai sozinho para a oração dos homens. Louvado seja Deus pela vida dele. Mas se no meio de tudo isso, ele me viu passando tudo isso dentro de igreja, vocês acham que ele queria ir para a igreja? Ele queria estar lá?
Para ser crente igual a gente? Para ser crente igual a vocês? Eu obedeço mais a Deus aqui do que vocês lá dentro. Porque é isso que as pessoas lá fora falam. Porque lá fora a gente é a Gisele Bündchen gospel, né? A gente está no salto, no truque, no tudo e olhando para os outros assim, colando rótulo. Como se trabalhasse em supermercado. Bota esse rótulo aqui, bota esse aqui. Não. Lá fora a gente tem que parecer igual. Brilhar diferente, falar diferente, se comportar diferente, agir diferente, falar, proclamar o evangelho. Se necessário, como diz Paulo, abra a Bíblia. Se necessário. Se é a Bíblia que o outro não lê, não é ficar falando versículo que você decorou o tempo inteiro, não. Se é a Bíblia que o outro não lê, é liberar o perdão. É discutir com o vizinho de manhã, à noite vai lá, leva um pãozinho com ovo para ele, consagra, abençoa, Senhor. Antes, vai na frente, viu os teus anjos, tira todo o espírito de confusão, de contenda, Senhor. A tua palavra diz que é paz, é claro, a gente não vai conseguir viver em paz com todo mundo, mas pelo menos em harmonia. Eu não preciso estar na casa dele, tomando cafezinho com bolo, nem ele na minha, mas que a gente se cumprimente. E que de manhã, quando eu passar por ele, eu possa, em silêncio... Vou abrir a boca e falar bom dia, em silêncio eu vou falar Jesus te encontra e o sangue de Jesus que é sobre a sua vida, no seu coração, porque é no secreto que Deus sabe o que você está pensando. É no secreto que Deus vai agir. Aí você abre a boca, a vizinha fala bom dia, você fala bom dia, entre os dentes. Depois dos 60 vai ter que ficar botando rote aí, ó, porque vai trincar os dentes todinhos, tanta raiva. Que isso, gente? Libera esse negócio aí diante de tu. É claro que tem momentos que a gente se ira. Irai-vos, mas não pequeis. Não deixe que a ira chegue até outro dia. Até porque faz um mal danado para a nossa saúde. Tem alguém aqui da área da saúde? Enfermeira, médico? O câncer, ele se desenvolve... Eu já estou acabando, tá, pessoal? Nos lugares mais ácidos do nosso organismo. E quando eu estava vindo para cá, Deus ficou falando comigo sobre isso, sobre o câncer. Eu falei, Senhor, mas que palavra dura. Mas pergunta para o corpo, qual a parte que está ácida? Se você está fazendo o corpo fluir, funcionar, ou se você está gerando câncer dentro do corpo de Cristo. Se você mandar WhatsApp falando mal da liderança, se você mandar memezinho rindo do pastor, se você está reparando a roupa da irmã, ao invés de estar prestando atenção na pregação, aí acaba o culto. Que palavra abençoada, irmã. Qual era o texto que o pastor leu mesmo? Que o pregador leu? Nem sabe. Ah, mas foi uma bênção. Nem sabe. Está fazendo o sangue circular ou está criando tumor cancerígeno dentro do corpo de Cristo? E... eu acho que não só para mim, mas para todo mundo que tem esses chamados assim, né, de dar uma puxadinha de orelha, é importante que todo mundo entenda. Antes de Deus abrir a nossa boca para a gente proclamar, primeiro Ele fala com a gente. A palavra de Deus, ela não vem através da minha vida só para a de vocês, não. Ela passa para mim. Cíntia, você quer ser um câncer ou quer fazer fluir? Você vai pegar a sua batalha, a sua luta, e vai ficar aí, aproveitar que está aí com os moabitas, vai começar a adorar esse monte de Deus, ou vai voltar para onde eu te mandei? Você saiu de lá, não tinha pão, mas eu estou mandando você voltar agora. E aí você volta no tempo da colheita. E aí você faz discípulo, e aí você ensina, e aí você doutrina, e você vê Deus te honrando. E a honra de Deus sobre a fidelidade, a lealdade de Noemi foi tanta que... através da vida de Ruth, começou a genealogia de Davi. Jesus vem da genealogia de quem? Então, a gente teve Raabe, que foi uma prostituta no livro de Josué. Um livro antes do livro de Ruth. E aí, se a gente parar para pensar, Josué não fez discípulo. Como é que ia continuar? Aí começou o tempo dos juízes. Então, o livro de Ruth, ele se passou, essa história se passou no tempo dos juízes. Porque não tinha mais alguém na liderança. Eles pediram para instituir juízes. Então, se passou no tempo dos juízes. E aí, antes disso, foi quando foram tomar a cidade de Jericó. Raabe protegeu os espias. A vida dela foi salva. Raabe gerou, sabe quem? Boaz. Apresento a vocês a mãe de Boaz. Raabe. Ela era uma prostituta
que começou a nobreza celestial aqui na terra. Porque ela se posicionou. Ela mudou. Ela foi depois que derrubaram o muro, ela foi conviver com eles. Ela viveu com eles, ela se casou, ela construiu família e ela teve filhos. E começou a produzir outro tipo de fruto para essa terra. Quem ela foi? Foi esquecido? Não, foi tão importante que está aqui. Tanto não é vergonhoso o teu passado que Deus quer que você testemunhe, que você proclame, porque você vai alcançar outras vidas que têm histórias parecidas, pessoas que estão com vergonha, que estão constrangidas. A mulher samaritana, não fala nem o nome dela, só fala que ela era samaritana. Mas ela já tinha tido 5 maridos e agora ela estava com um amante, porque o marido não era dela, era de quem? De alguém o marido era. Mas ela seguia as leis. Uau! E daí? Mas ela falou a verdade. Ela reconheceu, não, o senhor tem razão. O marido que eu tenho não é meu. O marido de vocês é de vocês? Tem gente que ainda não está podendo se batizar porque não estabilizou o casamento? Tem gente que não está podendo servir, que tem chamado para liderar e ainda não resolveu isso? Ah, ele bebe, ele isso. Filha, se é o que Deus te deu, cumpre as ordenanças que você vai ver hoje de Deus. Ah, mas eu não aguento mais, ele toda vez vai embora. Casa, bota a aliança que Deus está mandando tu botar para Deus te honrar, para tu ver a aliança que Deus vai fazer contigo. Ah, não, vou fazer uma união estável. União estável nada. União estável não é documento, pegou, rasgou. Eu conheço pessoas que têm 5 uniões estáveis, ou seja, poligamia, se a gente for pensar. Uma já até morreu, aí tem união estável com a outra não pode ter direito a nada, porque tem uma confusão. Faz o negócio direito. Adianta conhecer a lei? Adianta conhecer. Conhecimento sem compreensão não leva ninguém a nada. Conhecimento e compreensão sem praticar é vaso vazio. Não está transbordando. Conhecer, entender, praticar. E a quarta coisa que eu aprendo é que uma mulher posicionada, ela é vista por todos como uma mulher virtuosa. Aqui no capítulo 3 ainda, lá no versículo 11, olha o que Boaz falou para Ruth. Não precisa pegar não, irmãs, eu leio para vocês. Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste te fareis, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ela não era daquele povo. Ela não conhecia o Deus deles. Conheceu através de Noemi. Ela chegou num lugar onde ninguém sabia quem ela era, o que ela fazia. Mas todo mundo viu o comportamento dela, honrando a sogra, indo trabalhar, levar a comida para casa, catando o que o povo deixava. E aí, quando a gente chega aqui nesse texto, né, que ela foi para o quarto dele para esperar ele ir, para pedir que ele estendesse a mão sobre ela, né, para pedir em casamento. A gente, para pensar, ela que pediu ele em casamento. Ele concordou. Mas ele não tocou nela, porque ele sabia que ela era uma mulher virtuosa. Ele não podia desonrar uma mulher virtuosa, ninguém no mundo consegue desonrar. A mulher que Deus chama e que ela se posicione, se coloca e fala assim, ó, o teu Deus é o meu Deus, Senhor, eu estou aqui, para onde é que eu tenho que ir? Vai para lá, vem para cá, segue a sogra, vai lá catar milho. Gente, ela foi catar resto. Ela foi catar resto. Deixa eu dizer para vocês, 7 meses atrás, quando eu saí daqui de Vargem Grande para São Gonçalo, eu cheguei lá e eu fui catar papelão para comprar lanche de escola para as minhas filhas, porque eu não tinha dinheiro para comprar. Eu nem sabia que ainda dava para comprar pão com R$1. Lá é 3 pães por R$1, sabiam disso? Eu já nem guardava R$1, já ia direto para o cofrinho das meninas, gente. Aí eu vendi esse papelão, dava 4, 5 reais, dava para comprar meia dúzia de pãezinhos, café da manhã, lanche e uma caixinha de leite. Oh! Vergonha de falar isso? Não.
Passei por uma enchente agora tem 2 semanas. Ainda não está, né? A gente ainda está sem guarda-roupa, as roupas ainda estão no saquinho, mas eu já consegui me mudar. Minhas filhas não estão mais dormindo no chão. Eu já consegui um sofá. E não foi sofá, coisa que deram, não. Eu fui na loja e comprei. Eu tinha dinheiro para isso? Não tenho, não. Mas Deus honra. Eu saí daqui com uma dor no coração. Senhor, para que o Senhor vai me levar para um lugar de novo, onde eu não conheço ninguém, de novo, onde eu não sei de nada, de novo, eu não sei nome de rua, não sei nome de novo, pelo amor de Deus, só tem 1 ano e meio que eu estou aqui, eu não aguento mais isso. Ei, eu te chamei para ser como Abraão, vai. Aí agora eu estava morando 2 meses num lugar felizona, é aqui, agora eu vou ficar pelo menos 1 ano aqui. 2 meses enchente, acabou tudo. Mas o condomínio onde eu moro, as pessoas nunca tinham orado juntos. Deus me usou para isso. Um círculo, com praticamente todos os vizinhos orando e clamando ao Senhor para guardar as nossas crianças, as nossas casas, a nossa saúde. Não os bens materiais, mas o nosso emocional, porque estava todo mundo muito triste, muito chateado. Pessoas que estavam afastadas voltaram para a igreja, se mudaram por causa da enchente, mas me mandaram mensagem. Eu nem sabia que tinha o meu telefone, agradecendo por causa de um encontro comigo na piscina. Voltou para a igreja, o marido aceitou Jesus, ela aceitou voltar de volta. Ei, qual é a maior honra que essa? Qual é? Não tem. Não tem. Dói, vai doer? Vai machucar? Vai. Mas, carne, calma aí que tu não manda em nada aqui, não. Eu tenho um espírito que me é dado pelo Espírito Santo de Deus, e ele é submisso a ele, e é ele que vai te dar ordem, carne, não é você que vai me dizer, não. Minha carne quer ir para casa da minha mãe e ficar no colo um pouquinho, sem as crianças que ficam, mamãe, mamãe. Filha é herança do Senhor, né? Mas às vezes é uma herança que a gente fala, cara, essa herança é presente de grego, né? Né? Tu quer dormir, tu não pode ficar gripada. Tu tosse, eles escutam, acordam, vem para o teu quarto, deita na tua cama, no teu travesseiro, tu vai fazer xixi, volta, já ocupou o teu lugar na cama inteira, aí tu vai para o sofá. Ei, que herança é essa, gente? Não é mole, não. E você entender que o seu comportamento, ele fala mais do que você ficar parado ali na porta, lendo a Bíblia. Ruth talvez não conhecesse toda a palavra, né? Todo o canon, que ainda nem tinha sido canonizado, todos os rolos. Mas ela já entendia o que era ser uma mulher temente a Deus, porque ela viu na sogra um espelho de uma mulher que saiu de um lugar onde sabe que não deveria ter saído, mas que saiu cumprindo a obediência ao marido, cuidado com os filhos. Os filhos se casaram, ela cuidou das noras como filhas, tanto que ela beijou elas e abençoou. Ninguém beija quem não tem carinho. Se não tem carinho para alguém, tu não vai beijar. Ranço. Tu até bloqueia. A pessoa te manda mensagem, tu acelera, porque tu não quer ficar ouvindo a voz da pessoa, né? Tu vai lá e acelera o áudio rapidinho. E Boaz, que era um cara de posses, conhecido, popular na cidade, também visto como um homem corajoso, um homem forte, vai lá e faz as vezes dele. Não, mas eu não vou te tocar. Você fica aqui, passa a noite aqui, para que não pensem mal de você. Porque se você sair no meio da noite, alguém vê, imagina. Fica aqui e amanhã eu vou ver, porque existe um outro remidor. E se ele te remir, bem. Mas se ele não te remir, eu vou fazer cumprir tudo aquilo que eu estou te prometendo agora, porque toda a cidade sabe que você é virtuosa. Ser virtuoso não significa não ter defeito. Não significa que tu não vai gritar com as criaturas na hora do dever de matemática, que está falando 3 com 3 é 6, criatura. Não, é 6. Mas 3 aqui dá 6. Não, mãe, 6 não é assim. Mas assim também é 6, filha minha. Por favor, supletivo, criança. Você vai gritar, vai se aborrecer. Teu marido vai te irritar e tu vai criar, vai pra rua. Não, vai pra rua não. Senhor, bota ele no sofá para ver o jogo mesmo. Deixa ele ver o jogo, tá tudo bem. Eu fico lá no quarto com as crianças. Tudo bem, tudo certo. Vai pra rua não. Mas na hora a gente pensa, né? Vai pra rua, me deixa aqui sozinha. Não vai não, volta aqui. Lava a louça, arruma alguma coisa para ele fazer. Deixa ele pra rua na hora da raiva não, que o diabo sabe. E às vezes a gente, na inocência, no impulso da carne, né, da raiva ali, que vai passar.
Mas se ele for para a rua, a raiva vai demorar mais para passar, porque ele pode não querer voltar. Ou demorar mais para voltar do que tu imaginou. Tu achou que ele ia só até a portaria, ele foi até a padaria, ele foi até a casa do amigo, aí tinha um churrasco, aí tinha um futebol, e aí não foi para o culto, tu ficou pronto esperando ele não chegou. Ou então não chegou para ficar com as crianças e você poder ir para o culto. Ser virtuosa não é ser perfeita, nós não somos e não seremos perfeitos. Mas ser virtuosa é a gente resplandecer a luz de Cristo. Noemi foi uma mulher perseverante na fé. Ruth, uma nora leal, uma mulher virtuosa. E eu deixei aqui. E aí eu encontrei, tinha deixado já separadinho, por isso eu estava folhando. 5 características, 5 atitudes que Ruth tomou, que resplandeceu as virtudes de Cristo da vida dela. O compromisso dela com a família fica aparente aos outros. Uma mulher virtuosa, ela cuida da sua família. Ela cuida da sua casa. Ela proveu o sustento da sua família. O marido pode até ter saído para trabalhar, mas quem vai cuidar do alimento é você. Você vai deixar estragar na geladeira? Ou vai falar, vai lá, faz você mesmo. Ele proveu. Alimenta com amor, alimenta com carinho. Salga de vez em quando, pede perdão. Ela cuidava de sua aparência. Né, quando eu brinco, que eu falo das unhas postiças, dos cílios, tudo é só a questão dos exageros, que a gente vê muito exagero. Mas a gente tem que se cuidar, tem que estar assim, cheirosa, limpa. É claro, o marido fica feliz quando chega e você não tá, e você está descabelada, mas ele sente aquele cheirinho do refogado do teu feijão. Acredita, ele fica. Poxa, a patroa está lá fazendo um feijãozinho. Mesmo que naquele dia não tenha linguicinha para botar. Mas ele vai comer feliz. E aí, quando você for sentar, senta, toma um banho antes para jantar, né, gente? Porque dá ruim. O cheirinho do feijão é só para abrir o apetite. O resto não dá bom, não. O estilo de vida abnegado era elogiado pelos outros. Abnegar é abrir mão de coisas que são só para você mesmo. Ela podia ter voltado para a família dela e pronto. Estava tudo certo. Ela podia ter ido catar lá a espiga de milho e não levar nada para a sogra dela, né? Porque se a gente pensar no contexto de sogra hoje em dia, né? Ninguém quer levar nada para a sogra. Eu não posso falar isso, não. Minha sogra é uma fofa. Eu operei o joelho e minha sogra me dava banho. Porque a casa da minha mãe morava num prédio que não tinha elevador. Então não tinha como subir com a perna operada. Minha sogra me dava banho. Ela é maravilhosa. E o principal, ela comprometeu-se com Yahvé como seu Deus. Ela tomou um posicionamento e seguiu naquela direção. O teu Deus é o meu Deus. Gente, quando a gente fala o meu Deus, eu estava ouvindo a irmã ministrando, toma posse de Deus não, tá? O Deus é para você, é para você, é para você. Deus é para todo mundo. É claro, a gente fala o meu Deus. Aí, a gente toma tanta posse dele que a gente não anuncia ele para ninguém, não. A gente não convida ninguém para o culto, não convida para o encontro das mulheres, não convida para uma festa na igreja. Convida para conhecer o seu Deus. Não toma posse dele, toma posse das promessas. Toma posse do posicionamento que você tem que ter, toma posse da palavra, toma posse das bênçãos, toma posse das batalhas também, tá? Porque a gente quer a bênção e a batalha a gente não quer ver, não. Esquece. Antes da bênção vai vir a batalha. A medalha não vem antes de você terminar o percurso da corrida. A medalha não vem antes da luta. Primeiro tem a luta, depois a medalha. E depois, outra luta. É desse jeito. Não acha que depois vai vir agora eu só estou no pódio. Esquece isso. Lutou, medalhou, beleza, fotinho, Instagram, history, status. Opa, luta de novo. Aí não tem foto, né? Não tem nada. A pessoa... Tá? Então, depois de uma luta vai vir outra. A gente vê isso muito claro em Moisés. Mas a bênção, ela chega. E o teu Deus é um Deus tão maravilhoso que ele quer ser Deus de todo mundo. Ele é um pai que quer cuidar de todos. Então, por favor, o seu Deus é o Deus de todos. Não toma posse, libera ele, divulga, profetiza, haja conforme agrade a ele, muda o quadro, deixa, assim como através da vida de Noemi, Ruth se transformou. Imagina, gente, ó, a linhagem de Davi, Davi vem Jesus, caraca!
E pensar que começou lá atrás, em Raabe, uma prostituta. Que ninguém dava... Os pais, a família não falava com ela. E a primeira coisa que ela fez quando os espias chegaram lá foi o quê? Salva a minha família também. Se eles estiverem aqui contigo, a gente salva, senão eles vão junto. E ela teve que ir lá com a cara e a coragem enfrentar o pai, se posicionar. A gente encontra algumas mulheres na Bíblia, né? Noemi, Ruth, Esther, Débora, Raabe, Eunice e Lloyd, que é a mãe e avó de Timóteo. Imagina, no livro de Timóteo, Paulo falando para ele, assim como sua mãe e sua avó te ensinaram. Olha que coisa maravilhosa. Um dia os filhos, as filhas no altar falando, não, mas minha mãe, minha avó ensinou. Coisa maravilhosa. Mas a gente não pode esquecer também, eu achei muito, muito impactante a irmã trazer Filipenses, porque eu vou trazer Filipenses para fechar. Deixei até um lápis dentro, ó. Em Filipenses, no mesmo texto que a irmã leu, Paulo escreveu falando sobre... O texto que a irmã leu era a repreensão de Paulo sobre Evódia e Síntique. Eram duas mulheres de fé, tipo discípulas de Paulo, que caminharam com ele, mas estavam fazendo confusão na igreja, estavam disputando lá. Uma não queria fazer isso, a outra aquilo e aquela outra. E aí foi quando Deus começou a falar comigo sobre o câncer no corpo. Porque eram mulheres de batalha. Né? A palavra usada no termo grego, quando para ver, é uma coisa de posicionamento, de batalha. São minhas irmãs, lutam comigo no evangelho, no anúncio do evangelho. E aí, primeiro, ele fala o que está acontecendo, puxa a orelha, não diz quem é, mas ele não se aguenta. E chega no final, ele fala o nome delas. Você quer ser lembrada por Deus como? Imagina quantos nomes de mulheres lembrados para a glória, e o delas? Mas mesmo com o erro delas, ele não disse, ó, manda elas, lança elas fora, não. Ajudem-nas. A nossa língua está falando mal da irmã que está errando ou está dando a mão para ajudar ela? Não é fácil ser uma mulher posicionada com Deus. Mas a posição com Deus não nos dá só a salvação, mas livra pessoas da morte literalmente, da morte de carne, porque muitas vezes Deus prefere levar do que sacrificar. E aí, como exemplo disso, a gente tem Jezabel, Eva, Dalila, Herodíades. E aí Deus me trouxe elas duas, Evódia e Síntique. Eu nem sabia falar o nome delas, né? Porque é pouco lido, né? A gente lê pouco sobre isso. A carta ela é tão forte, ela é tão exortativa, que a gente pouco, às vezes, se você não tiver ali para aquilo, passa batido o nome, né? Porque foi Paulo que escreveu para os Filipenses, já. Mas por quê? Ele teve que escrever uma carta para a igreja por conta do comportamento ruim de duas mulheres dentro do corpo. Duas mulheres cheias de fogo, cheias do Espírito Santo, cheias de tudo, mas sim vai descendo, disputando. O contexto histórico diz assim, ó, elas eram líderes e cooperadoras na igreja. Uma disputa existente entre elas causava perturbação na igreja de Filipenses. Paulo apelou para que elas chegassem a um acordo e pediu que os outros cristãos intervissem e também as ajudassem. No capítulo, é breve, para a gente fechar. No capítulo 2, ele fala assim, ó, e no versículo 2, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Versículo 3, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. E aí entra o texto que a irmã leu para a gente, sobre se guardar. E quando chega no capítulo 4, ele cita o nome delas. Ele cita o nome delas falando, ajudem-nas, socorram-nas, para que elas não se percam. Gostaria de convidar vocês a ficarem de pé nessa noite. E aí eu vou convidar
as irmãs, a gente está assim, né, em fileiras de cadeiras, que deem a mão e virem uma fila única nas cadeiras. Dá a mão. Vamos virando fila única. Estou fechando, rapazes. Obrigada. Vou até aproveitar vocês. Não se espantem com a minha voz, tá? A minha ausência de talento. Mas quando Deus manda fazer, a gente só obedece. Não, assim, ó, isso, forma uma fila, vai formando, vai, vamos lá, pode formar o círculo, que lindo, foram melhores que eu, vamos lá. Vai, ó, forma o círculo em volta das cadeiras, até lá atrás. Vamos todas ver umas às outras. Não, pode dar aqui, ó. Pode, vai ficar de costas, não. Cris, esses encontros têm que durar o dia inteiro, hein? Porque é bom demais, é edificante. Olha, vocês que estavam, sinta-se segurada, apoiada por nós. Vocês que estavam aqui na frente, sabiam que tinha tantas pessoas lá atrás? E vocês estavam lá atrás, sabia quem estava sentado aqui na frente? Você via muita gente, mas dá para identificar todo mundo, né? Olha quantas pessoas para dar a mão a vocês na caminhada. Olha quantas mulheres que têm histórias, talvez não iguais às suas, mas também de dificuldade, de superação, que precisa todo dia ser moldada, todo dia ser transformada, que todo dia precisa chegar no fim do dia e pedir perdão. Mas sabe o que? Mais uma coisa que nós temos em comum? Quando o nosso dia começa, as misericórdias de Deus se renovaram sobre a vida de cada um de nós. E sabe o que a gente tem que fazer? Abrir um sorriso. Falar, Senhor, bora pro mundo que o Senhor não está lá, mas o Senhor está aqui. É maior o que está em mim do que o que está lá fora. Então eu vou sorrir porque o Senhor renovou a sua misericórdia sobre a minha vida. Eu preciso ter misericórdia com a minha irmã, aquela que faltou o culto, aquela que eu sei que está com um problema no casamento. De repente ela não quer falar com ninguém, mas eu posso orar por ela. Eu posso interceder por ela. Eu vejo o vizinho batendo na mulher, eu não vou lá com medo, mas eu posso orar por ele aqui. Mas aqui nós temos umas às outras para dar as mãos. Às vezes basta uma, né? Jesus mandava de 2 em 2. E aí nesse momento faz valer pra gente, né? Melhor 2 do que 1. A gente não precisa levar isso só pro casamento. Mas na caminhada. Quando eu sou professora de educação física, eu dava aula de natação. E quando eu era adolescente, que eu fazia natação, eu não entendia porque que eu nunca vi o professor na água. O professor não entra. É claro, aqui de cima, de fora da piscina, a gente vê o aluno inteiro, então a gente vê se a pernada tá boa, a abraçada, a respiração. E é por isso que muitas vezes a gente tem a sensação, Deus, cadê você? Mas Ele está sobre todas as coisas, porque Ele está vendo cada detalhe da tua vida, cada detalhe do teu coração, cada detalhe da tua caminhada. Ele está vendo cada dor, mas Ele está coroando na vitória. Ele está inventando, está preparando a medalha. Ei, coloca a sua coroa. Você é princesa do Senhor, sim. Você é filha amada, querida, desejada, planejada. Ele te idealizou. Ele separou umzinho só e colocou no ventre da sua mãe e falou, essa eu vou usar, essa eu vou encher, essa eu vou abençoar, essa vai estar na terra, mas levando o meu nome, essa vai estar comigo e vai olhar e você, filha bendita de quem eu me comprazo. Mas para isso, a gente precisa se permitir ser moldada, ser modificada, ser transformada, para que só depois a gente possa ser usada pelo Espírito Santo de Deus. E aí nessa noite eu quero convidar vocês para a gente entoar o louvor Sonda-me. Mas entoa ele como um pedido para Deus. Senhor, pelo amor de Deus, faz isso comigo, faz isso em mim. Você sabe o que significa um farol para um navio que está vindo no meio da escuridão do mar e ele vê um farol? Ele não sabe no que ele vai tocar, mas tem uma luz. Deus quer que você seja essa luz na vida das pessoas lá fora, na vida do teu irmão, da tua irmã que está do lado, do teu vizinho. Pede a Ele para te sondar, para te quebrantar, para te transformar. E quando Ele achar que estiver pronto, Ele te usar e você ter mais motivos para sorrir, porque não há nada melhor que ser usado pelo Senhor. Água que purifica, que te lava.
E se essa noite você ainda, eu nunca aceitei Jesus, ou eu estou afastada, declara isso para Ele. Declara isso, e a gente quer orar pela sua vida. Você pode levantar só a sua mão e nós vamos só orar por você. Você pode dar um passo à frente como você quiser, mas nós vamos entoar sonda-me com os olhos fechados, na sua intimidade, porque é você e Deus. O outro não pode te sondar e te moldar, só Ele. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Deus quer te ouvir. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra. E faz o quê? E enche-me até que em mim se ache só ti. E então
esteve liderando esse encontro hoje. Se cada uma de vocês pagou um preço para estar aqui, vocês fazem ideia do preço que ela pagou para esse encontro acontecer. Então vamos desejar sobre a vida dela. Vamos orar, vamos profetizar sobre a vida dela. Força, unção, bom ânimo, alegria, a paz que excede todo entendimento, bênção, harmonia no seu lar, realização dos planos, que as promessas de Deus se cumpram a cada dia na vida dela. Senhor, fortalece pelo teu poder, conduz cada passo, a tua palavra diz que tu és lâmpada para os pés, luz para os caminhos. Senhor, vai acendendo e dando a direção, para que ela possa levar a luz da tua palavra a essa multidão de mulheres, para que ela possa continuar sendo canal de bênção nessa igreja, para que ela possa continuar, Senhor, edificando mulheres, famílias, casamentos, crianças, Senhor, através da vida dela. Reveste o lar, reveste a saúde e enche, Pai, enche até transbordar de todas as virtudes necessárias, Senhor, para que ela te abençoe, para que ela te anuncie e te proclame por onde ela for e faça muitos, muitos discípulos, em nome de Jesus. Cris. Minhas irmãs, momento precioso, né? Muita gente já deve ter até ido embora, não sei, mas quem ficou eu agradeço. Espero que tenham recebido da parte de Deus. Vamos encerrar só com a irmã Jane louvando para a gente finalizar. Que Deus abençoe a cada uma que está aqui presente, a cada família representada. Espero que tenham recebido algo da parte de Deus, porque Deus ministrou muito ao meu coração. Muito, muito, muito. Obrigada, Cíntia. Obrigada, Ivonise. Obrigada, meninas. Mari, Renata, Soninha, equipe da mídia. Obrigada, gente. Verinha, muito obrigada por tudo. Meninos do louvor, muito obrigada, viu? Perdão aí pela extensão do tempo, mas quando Deus ministra, a gente tem que receber, né? E depois a gente tem um lanchinho. Vamos só terminar com a nossa irmã Jane, trazendo um louvor de encerramento.